Você busca ser a melhor naquilo que você faz. Vou buscar uma especialização, vou buscar uma formação nova e tal. Mas a gente teve o episódio anterior com a Ju também. E eu também tive a oportunidade de fazer uma live com ela. E uma das coisas que me chamaram a atenção foi quando ela me disse, em uma live que a gente fez, que ela precisava aprender sobre marketing e vendas, além de ser nutricionista. E aí você vem e você traz a tua forma de pensar, e que fez diferença, né, pelo que tu tá me falando dentro do teu negócio, que é: eu busquei outras pessoas, eu fui entender deste mercado, eu fui saber como é que funcionava o marketing. E eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente precisa buscar um conhecimento que não seja um conhecimento só limitado àquilo que eu faço, mas um conhecimento que vai me permitir acesso a outras situações e a outros resultados também, né? Uhum, exatamente. E tem também a questão assim, né, Gil? Que eu entendi que eu precisava entender de marketing, que eu precisava entender de gestão. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu estudei muito sobre finanças também, no consultório, nos atendimentos, eu entendi que, na verdade, eu precisava entender de pessoas. Boa. De mentalidade, de comportamento humano. Porque o marketing, a gestão, as vendas, na verdade, elas estão todas ligadas ao comportamento humano, que se repete. Uhum. Nós seguimos padrões. Claro que não todos iguais, mas a gente sabe que tem padrões de comportamento, né? Então, eu comecei a entender sobre esses padrões, sobre a mentalidade das pessoas. E eu comecei a aplicar no consultório e eu vi que eu conseguia fechar tratamento. Então, o paciente saía de lá, dos outros consultórios, quando eu ainda não tinha minha clínica, a maioria com algum tratamento fechado. E aí eu comecei a me questionar, por que ele fechou? Por que ele não fechou? Então, eu ia atrás e eu entendi que é a questão de como a gente se comporta no momento de fazer uma compra, de fechar um negócio. O que é preciso para fechar um negócio? Você foi buscar realmente entender de venda e comportamento na hora de fechar. Sim, e eu comecei a perceber como era o meu comportamento para decidir algo, como era o comportamento também das pessoas que estão ali diariamente comigo. Sim. Então eu comecei a observar, por que essa pessoa comprou isso? E por que eu quero comprar isso? Por que eu quero fazer esse curso? Total autoconhecimento. Você mergulhou dentro de você para você entender qual que era o processo da outra pessoa. Isso. E como que foi isso, assim, trazendo a clínica, né? Você começou a atender na tua cidade? Eu comecei a atender aqui, só que eu atendia no norte da ilha, né? Tá. Então, lá no norte da ilha de Florianópolis. Porque você não é daqui, né, Jé? Você se formou aonde? Eu me formei aqui também. Eu sou natural de São Leopoldo, que é lá no Rio Grande do Sul. E eu me mudei pra cá com os meus 14 anos. Entendi. Então, eu vim pra Floripa, né, com 14 anos, fiquei aqui, fiz a minha faculdade aqui também. E aí, aqui estou. Fiquei por aqui. Isso. Só que aí os meus pais, né, a gente morava lá no norte da ilha, meus pais moram lá ainda, no norte da ilha, eu morava lá, e a faculdade era na Trindade. Então, ali dá uns 30 quilômetros, 20 e poucos quilômetros. E quando eu comecei a trabalhar, eu falei que eu não queria mais fazer essa quilometragem e procurei emprego perto da minha casa. Sim. E aí eu comecei os meus atendimentos como dentista, né, lá perto da minha casa. Então, eu atendia no norte da ilha. Aí eu comecei atendendo em 2 consultórios, depois eu fui para um terceiro, que era na Trindade, depois eu fui para um quarto, que era no centro de Florianópolis, e aí eu comecei a ver, né, que estava na hora de eu selecionar. Sim. E também estava na hora de eu decidir, né? Ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E aí que eu aluguei um consultório. Então eu aluguei uma salinha. Assim, foi uma oportunidade que apareceu. E eu acredito muito nisso também, que quando estamos atentas, né? Quando a gente tá no presente, a oportunidade vem. Perfeito. Porque tu tá olhando, tu tá enxergando, tu tá ali, tu tá observando. E aí veio a oportunidade para eu alugar uma sala, só que era em São José. Continente. No Continente. Nunca tinha ido pro tal do Continente.
Conhecia, mas não, assim... Não tinha intimidade não com o tinha local. nada de intimidade. E aí apareceu essa sala em São José. E eu, beleza, né? Vou tentar arriscar. E fui, sendo que os meus pacientes todos eram do norte da ilha. Caraca. Então, dá essa quilometragem ali, dá uns 30 quilômetros, eu acho, Sim. também, mais ou menos. Ai, daí fui, né? Fui me aventurar e comecei. Daí que eu peguei firme no Instagram. Daí eu peguei firme. O momento de tu decidir ir pro teu consultório foi o momento também que tu decidiu focar 100% no digital. Isso, porque antes eu já tinha ali, já criava um conteúdo no Instagram, eu tinha uma conta separada, só de profissional, né? Um arroba lá, só que eu postava coisas da Odonto. Mas desde que assim eu decidi fazer aquela conta, eu já postava coisas do meu dia a dia, chegando nos consultórios, atendendo os pacientes, eu já incentivava, né, o paciente a me seguir no Instagram e tudo mais. Só que quando eu aluguei a sala, eu entendi que eu precisaria fazer mais. E aí eu acabei transformando o meu perfil pessoal em um perfil profissional, né? Pessoal e profissional. E aí eu comecei a pegar mais firme na criação de conteúdo para atrair pacientes. E aí que eu comecei a atrair mais pacientes, né? Então, aqui já na região. Na região, posicionada exato. de forma diferente. Exato, daí para trabalhar no meu espaço, do meu jeito, com o meu material. E aí que eu comecei. E o Instagram, assim, foi o que fez total diferença nos meus atendimentos, porque graças a ele eu consegui mais paciente. O que tu acha que fez